Boa Boa noite. Nós somos noite. do Grupo do Mulheres do Brasil. Nós somos uma entidade suprapartidária que hoje conta com mais de 90 mil mulheres em muitas cidades no Brasil e no mundo todo. Somos um grupo muito plural que reúne mulheres de diversas linhas sociais. Atuamos em diversas áreas para fomentar a adoção de políticas afirmativas, eliminar as desigualdades de gênero, raça e condição social. Essa live é uma ação do Comitê de Cultura do Núcleo Central de São Paulo. Eu sou a Valéria Copelli Cassiolato, eu pertenço ao grupo Mulheres do Brasil Comitê de Cultura, coordeno os GTs aí de divulgação de eventos culturais e o da preservação da Serra da Capivara. E nós organizamos as lives e palestras sempre relacionadas à cultura, arte e literatura. Eu atuo como conselheira no PMLLB, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, que é ligado à Secretaria de Cultura do município de São Paulo. Sou arquiteta de formação, com cursos de gestão nas organizações do terceiro setor, gestão do conhecimento e liderança pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Marketing e MBA em Varejo e Mercado de Consumo pela Universidade de São Paulo. Hoje nós temos uma excelente live e é uma honra receber aqui o Mafra Carbonieri. Ele é membro da Academia Paulista de Letras, ele nasceu em Botucatu, é formado em Direito, foi advogado, juiz de direito do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça. Foi professor de literatura portuguesa e brasileira. Tem diversos livros publicados, inéditos, recebeu prêmios nacionais e internacionais, como a Academia Internazionale Castiglione di Sicilia, Prêmio Casa de las Américas de Cuba, Prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira pela revista Cult e diversos outros prêmios. E tem muitos livros publicados, inclusive tem um sobre que ele vai falar também um pouquinho para a gente hoje. E teremos ao final da live um sorteio do livro que o Mafra, olha, graciosamente nos enviou autografado. E aí a gente vai fazer o sorteio no final. O tema de hoje é a redescoberta da literatura na pandemia. Mafra? Eu estou vendo 6 pessoas. Né? Eu não vou mexer mais no aparelho aqui. Vendo 6 pessoas. Entre essas 6 pessoas, estou vendo eu. Eu estou cansado de me ver. Então, eu não conto. Nós Queria dizer, estamos em muitas aqui, viu, Mafra? Mas tudo bem. muitas, né? É, Eu só vejo, então, 5 pessoas relevantes. Eu sou a sexta, não relevante. É o seguinte, é uma honra muito grande estar presente num clube cultural que reúne mulheres, que tem o objetivo de defender a condição da mulher, a igualdade, defender a diversidade. Aliás, eu sempre pensei o seguinte: a história da civilização nada mais é do que a história da conquista das mulheres por seus direitos. Ao longo de todo esse tempo, né, a luta das mulheres, a conquista de seus direitos, a luta pela igualdade, isso é a história da civilização. Civilização é isso. O contrário, né? Sujeição, submissão, isso não é civilização nem cultura. Então, é uma honra muito grande estar presente, estar com vocês, né? Dividindo as agruras desse isolamento e falando sobre ele. Amanhã é dia da reunião semanal na Academia Paulista de Letras. Eu faço questão de fazer amanhã, na Academia de Letras, um relatório
sobre a minha visita, o meu contato com vocês aqui nesse grupo cultural. Então, eu vou falar sobre vocês, vou falar que eu recebi um convite, e esse convite abrange e honra toda a academia. Isso que eu queria dizer. Agora, Tá. como eu falei com a Valéria e com a Vilma Martins Ferreira, porque a outra Vilma aí no grupo, né? E a Vilma Martins Ferreira é uma das componentes, uma das participantes do Clube de Leitura da APL, né? Das mais ativas. Como eu falei para a Valéria e para a Vilma, no teste aqui com o WebEx, né? Na segunda-feira, eu disse que confio muito na improvisação. Confio na improvisação. Mas nós temos pouco tempo, né? Temos 1 hora só, 1 hora e 15, mais ou menos isso. Então é preciso dividir o tempo para que todas falem, os que quiserem falem, comentem. Então, eu não costumo fazer rascunho do que eu falo, mas eu tenho aqui na minha mesa um roteiro para não me perder, para não falar demais, um roteiro de 4 pontos. Então, eu escrevi no primeiro ponto, não só para que eu fale, mas que todas falem. Redescoberta da literatura na pandemia, ou, quer dizer, redescoberta da literatura no isolamento. Esse é o título central da nossa palestra. Título central, o que quer dizer? Quer dizer que nós não precisamos falar só sobre isso. Podemos falar sobre outras consequências. Né? O segundo ponto, isolamento e sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é sociedade? E o que é sociedade? E o que acontece na sociedade quando acontece um isolamento necessário, um isolamento imposto? O que isso tem a ver com sociedade? Depois, o terceiro ponto, isolamento e leitor. Porque é um leitor habitual e é um leitor eventual. São diferentes. O que acontece com o leitor habitual e com o leitor eventual num momento de isolamento imposto? E depois, o outro ponto, isolamento e escritor. Há o escritor que se escreve todo dia, há o escritor de fim de semana, né? Então, qual é a influência do isolamento no escritor? E depois eu escrevi aqui, entrevistas, poesia e prosa. Porque eu andei dando entrevistas para estudantes. Olha alguma coisa que eu reuni aqui, eu não fiz de vocês a respeito disso. Tudo está identificado com o nosso tema, né? A redescoberta da literatura no isolamento. Eu acho que está excelente essa sua pauta, Mafra. Só gostaria de acrescentar algumas coisas. Então, a primeira, como nós somos do Grupo Mulheres do Brasil, queria saber um pouquinho a importância das mulheres na vida do Mafra. Como é que elas se incorporam nessa tua vida aí, tão cheia de cultura? Se houve algum incentivo dessas mulheres para que você tomasse aí essas decisões? E a questão da escrita também, que você está desenvolvendo aí um novo livro de poesia, e como é que funciona isso nesse período de pandemia mesmo, né? Que é um período mais de introspecção. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Bom, então eu saí aqui um pouco do meu roteiro. Mas esse era o objetivo mesmo. O roteiro serve exatamente para isso, para não se seguir o roteiro. Né? Formalidade existe para que nós não sejamos formais. Essa é a verdade. Bom, falando sobre a importância de mulheres na minha vida, eu vou destacar 2 mulheres. A minha mãe, a quem eu devo muito. Eu sou um homem de 86 anos e tenho saudade da minha mãe. Minha mãe está sempre comigo. Ela me formou, né? Ela me educou, ela me deu um exemplo de... vocês sabem como é o meu nome, né?
Mafra Carbonieri. O primeiro nome é José Fernando. José de um avô e Fernando de outro avô. Era um costume de imigrantes naquela época homenagear os mais velhos, dando um nome aos meninos que chegavam, meninos e meninas que chegavam, as crianças que chegavam. Né? Então, eu devo muito à minha família. Essa é a grande sorte da minha vida. Eu sou de família pobre, de família de imigrantes. Então, eu aprendi muito cedo a trabalhar, a entender o que significa o dinheiro, o que é preciso fazer para ganhá-lo com ética, com moral. Isso eu aprendi com a minha família. E no centro da minha família está a minha mãe. É claro que eu devo ao meu pai, né, os caminhos culturais. Meu pai era um homem muito culto e eu era o filho preferido dele. Eram dois filhos, mas eu era o preferido do meu pai. Então ele me formou culturalmente. Então eu devo isso ao meu pai. Mas eu devo à minha mãe, a primeira mulher da minha vida, eu devo à minha mãe a indicação de um caminho, né? A capacidade de entender o que seja união, o que seja estabilidade de família. A minha mãe me passou tudo isso. Me passou também a resignação diante de fatos essenciais da vida, como a morte, doença. Tudo isso eu aprendi com a minha mãe, com o exemplo dela. Uma outra mulher importante na minha vida foi a minha primeira esposa, Silvia. Minha primeira esposa. A minha primeira esposa tinha formação universitária. Ela foi professora de sociologia, foi professora de francês e foi professora de desenho técnico. E eu devo muito a ela. Nós éramos muito amigos, né? Nós nos divertimos muito praticando arte culinária. Né? Eu gosto muito de arte culinária. Nos momentos em que eu posso, para descansar um pouco, eu gosto de ver vídeos de arte culinária. Né? E então, essas as duas grandes mulheres da minha vida. Grandes. Agora, eu tenho uma família afetiva, com 4 mulheres afetivas, filhas. São filhas afetivas. Né? A quem eu devo tudo. É, exatamente a 13 de julho de 2017, 13 de julho, guardei essa data, eu tive um problema cardiológico muito sério. Então, eu devo a minha vida à dedicação dessa família afetiva, a família que, na maioria, é formada de mulheres. Então, o meu agradecimento às mulheres da minha vida, é, a busca da minha estabilidade, a minha capacidade de trabalho. Eu faço isso por elas, né? E devo muito às mulheres da minha vida. Bom, essa é a resposta, Valéria. Tá A ótimo. resposta à sua pergunta. Posso continuar com o meu roteiro? Claro, fica à vontade, por favor. Bom, no meu roteiro, escreve assim: redescoberta da literatura na pandemia. Eu entendo, esse é o tema da nossa conversa. Mas eu modifico um pouco, né? Eu diria, redescoberta da literatura no isolamento. E a palavra isolamento leva logo para a ideia de sociedade. Sociedade. Sociedade não é um indivíduo, mais outro indivíduo, mais outro indivíduo, mais outro. Sociedade não é isso. Sociedade, antes de mais nada, é a consciência dessa união. Né? É a consciência desse estado de união. Para entender o que é isolamento, nós temos que entender o que é sociedade. Agora, eu vou dizer só 2 definições de sociedade a partir do que seja Estado. Na faculdade de Direito, nós aprendemos que o Estado, essa concentração de poder, né, Estado
é a sociedade politicamente organizada. Então, não é preciso estender muito isso. Estado é a sociedade politicamente organizada. Agora, o que é a sociedade? Dentro da ideia de a sociedade é o cidadão politicamente organizado. O que nós estamos fazendo agora? Eu, nesse clube de mulheres do Brasil, nesse grupo cultural, o que nós estamos fazendo? Nós estamos unidos, nós estamos convivendo em torno de um objetivo, estamos conversando. Então, isso é sociedade, é essa consciência. É exatamente o contrário do isolamento. O homem não, o homem, o ser humano, ele não nasceu para o isolamento. Ele nasceu para a socialização. Né? E há duas espécies de isolamento. Há o isolamento que é decidido pela pessoa. Eu quero viver isolado. O escritor, por exemplo, temos que falar sobre o escritor. O escritor, para escrever, ele precisa de isolamento. Mas quando é obrigado a se isolar, é terrível. Né? Nós todos estamos passando por isso. Dentre as pessoas que eu estou vendo aqui, eu só vejo 6 pessoas, eu estou vendo a Aurora Bernardini. A Aurora Bernardini é uma grande escritora, minha amiga pessoal e grande escritora. Ela trabalha em 2 segmentos da criação e crítica literária. A própria crítica, o ensaio literário, né? E ela utiliza o seu nome, Aurora Bernardini, Aurora Fornoni Bernardini. Ela tem livros importantes de ensaios universitários, teses, crítica, né, inclusive sobre a cultura russa. Ela tem um livro importante sobre a literatura russa, a tradicional e dos tempos atuais. É um livro necessário, de leitura simples, leitura direta. Ela tem isso. O que ela está fazendo? Com isso, ela se integra na sociedade. Ela mostra o que é união. Literatura é isso. Ela se isola para escrever isso, mas comunica. E a sociedade é, sobretudo, comunicação. E a pandemia evitou isso. Há um outro ponto da vida cultural da Aurora. Agora, com o nome de Vera Albers, né? É um pseudônimo dela, Vera Albers. Ela acaba de publicar um livro que se chama Transcontos. É interessante que o grupo de leitura leia esse livro, Transcontos. Né? A Aurora, eu tenho certeza que você vai oferecer ao clube um livro de sorteio, Transcontos. Né? Com Peço certeza. para ela fazer isso. Com certeza. E está presente também uma outra querida amiga, a Naquel. Veja quantas mulheres eu tenho na minha vida. Outra mulher, a Raquel Naveira, que lançou há pouco tempo um livro que se chama Leque Aberto de Crônicas. É um livro de crônicas, mas ele é articulado de tal maneira que pode ser lido também como romance. Então, eu quero dizer que, antes de mais nada, literatura é uma comunicação essencial. A arte é uma comunicação essencial. Né? E, então, eu vou vou pedir licença para mostrar a vocês o que eu tenho feito nesse momento de isolamento. Primeiro, tenho tomado muito chá. Eu amo chá também. Tenho tomado chá, porque essas reuniões, né, em geral, falamos muito, então um chazinho reconforta. Vejam bem, falando sobre pandemia, eu escrevi um poema o ano passado, né, entristecido com esse isolamento, né? Porque eu tenho muito senso de família, senso de amizade. Eu tenho amigos, amigas, tenho família. E eu acho que a família mais importante é aquela que inclui um afeto sincero, um afeto profundo. E eu tenho isso para os meus amigos. Então, essa pandemia impondo isolamento, eu escrevi um poema sobre a pandemia. Escrevi um poema.
o que ia no meu coração. O poema chama 2020, mostra o ano terrível de 2020. Vamos ver se vocês gostam da minha maneira de escrever poema. 2020. Os mortos apodrecem nas ruas. Como me isolar se o mundo está dentro de mim? Caixões descem por cordas em enormes trincheiras. As dores dos outros são minhas, sofridas ou escarninhas. Atrás do vidro fosco, uma caveira de capuz? Danada e daninha, a morte entra de máscara pela porta trancada. Por ironia, passa álcool na foice e nos dedos secos. O olho incerto, vermelho e vário. Adversário, o bafo muito perto. O manto de frade adejando ao mesmo tempo, muito cedo ou muito tarde. É isso. Nossa, que lindo. É um poema que eu fiz sobre isolamento. Agora, como a Valéria falou que eu estou publicando a minha poesia reunida, eu devo dizer devo a vocês que o fato de eu reunir a minha poesia em 2 volumes, né, dentro de 8 dias sai o primeiro volume. Eu vou mandar para vocês para sorteio. Vou mandar, não o primeiro volume, eu vou mandar os 2. É os 2 volumes, porque é um livro em 2 volumes. Eu vou mandar a vocês. Né? Ah, em 8 dias sai o primeiro, mas eu vou evitar a circulação. Eu só vou colocar em circulação quando sair o segundo. Então, eu vou dar a vocês, ao clube, 2 volumes para sorteio, né? Uma pessoa só receberá os 2 volumes, porque é um livro em 2 volumes. Agora, um livro em 2 volumes, por que eu fiz isso? É porque, entristecido com a pandemia, a minha casa é grande, eu ando para lá e para cá, não tenho ido à rua, eu que gosto tanto de andar pela rua, eu que me dou bem com todos os vizinhos, não posso nem conversar com os vizinhos, só vejo de passagem, à distância. Então, isso me levou a reunir toda a minha poesia. Porque eu escrevo poesia desde 1950. Então, eu fiz uma revisão, né? A Aurora conhece os meus poemas. Eu fiz uma revisão e fiquei surpreso, né? Surpreso, duplamente surpreso. A primeira surpresa, o volume de poesia é enorme. Eu não sabia que tinha tanta poesia assim. Eu não sabia que tinha tanta poesia. E, e a segunda surpresa é que essa poesia reunida, como é poesia de argumento, né, isso me fez recordar as condições que eu escrevi cada poesia. Então, lendo um poema, eu sei por que escrevi. Eu sei qual é o cenário dele. Isso me comoveu. Então, um dos efeitos da pandemia e de isolamento, essa comoção que parece fácil, que vem rapidamente, que quase que não se doma essa, 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 esses banjamentos de afeto. Né? Quantos são os poemas, Mafra? Quase Aproximadamente. 300, quase 300 poemas. O livro, são 2 livros, cada livro com quase 300 páginas. Mas Nossa. eu consegui, a minha filha está chegando, eu consegui. Eu vim correndo que eu estava com. Não, agora, estava difícil de entrar, mas me ajudaram e eu entrei. Viu? Obrigado, bem. A minha filha chegou, tá vendo? Só tem mulher na minha vida. Então, Ainda mas, bem, né? Está bem cercado, Mafra. Bem cercado. ainda bem, ainda bem. Então, eu queria mostrar o seguinte. Eu acho que isso vocês vão gostar. Um outro poema que eu vou ler a vocês, é um poema pequeno. Eu vou ler.
como nós estamos numa reunião que é, sobretudo, uma reunião de respeito mútuo, né? Todos nós gostamos um do outro, e a reunião é cultural. Eu queria ler um poema que é muito raro no meu trabalho. Por que raro? É um poema de amor. É difícil escrever sobre amor, é difícil. Por causa do seguinte, é, eu tive um choque de cultura enorme quando eu saí da minha casa para ser promotor público. Eu fui promotor público para lidar com psicopatas, com criminosos. Depois eu passei a ser juiz criminal, lidando com os mesmos psicopatas e criminosos. Então, esse contato com esse tipo de gente, contrastando com a solidariedade, com a nobreza, com a moral, com a ética, que eu sempre tive, solidariedade, que eu sempre tive da minha família, então o choque foi brutal. Então, a minha poesia, o meu trabalho literário, revela esse choque. Esse livro que vocês vão ler, O Estudo em Branco e Preto, é um livro narrado por um psicopata. É um livro narrado por. Eu faço um psicopata escrever, né? A história que está aí. Depois, se vocês quiserem, nós vamos falar sobre esse livro. Mas eu tenho aqui um poema que é raro no meu trabalho, um poema de amor, que eu quero ler para vocês. Agora, veja que o poema tem, eu coloquei em itálico para mostrar a diferença. O poema tem 4 versos de Camões. 4 versos de Camões. Eu citei Camões. E tem 25 versos meus. Eu quis aproveitar a cadência de Camões. Então, é um poema, mas é também um exercício literário. O nome do poema é Diálogo com Luís Vaz. Luís Vaz é Luís Vaz de Camões. E o poema de Camões é uma beleza, é impressionantemente belo. Todos conhecem esse poema. Então, joguei ao longo do meu poema os 4 versos de Camões. Então, eu vou ler, né? Na verdade, o certo seria que uma mulher lesse os meus versos e um homem lesse os versos de Camões, né? Mas vamos imaginar que isso aconteça. Diálogo com Luís Vaz. Amor é fogo que arde sem se ver. É gume que na carne se consente. É chafariz brilhando do deserto. É ferida que dói e não se sente. É a visão do porto na neblina. É cicatriz clamando por abrir. É lume nunca visto, mas desperto. Canção que desafina sem se ouvir. Amor é o ar que falta pelo excesso. Amor é chegar e então partir. É um Deus possesso, um demônio a orar de joelhos, ou a rir, ou a rir. Um despudor humano e inocente. Amor é chama que cintila e some. É um contentamento descontente. Apenas uma fome até morrer. É água que sufoca sem molhar e torna indene e fria a sua fonte. É um cego que olha sem olhar. É ter com quem nos mata um horizonte. Amor é machucar o ferimento. É ter como consolo apenas vê-lo. Não ser de quem nos pisa o pesadelo. Não ter de quem nos cansa o alumbramento. Só querer com desesperança e gelo. Amor é o erro do semblante certo. É dor que desatina sem doer. Só por isso eu quero bem distante. Só por isso eu o quero sempre perto.
Ah, que lindo! Amei, Eles amei. falam isso. Lindo, lindo, lindo. Está vendo? Nossa. É o que se pode fazer no isolamento da pandemia. Quer dizer, eu estou dentro do nosso assunto, né? É, eu não sei quanto tempo temos, né? A Valéria é que vai determinar isso. Faça as perguntas, Valéria. Então, eu acho que você podia falar um pouquinho daquele tema de o leitor eventual e o leitor habitual na pandemia. E se essa literatura tradicional, como a gente conhece, ela está em perigo? Quer dizer, tantas formas de comunicação hoje, tantas ferramentas que a gente utiliza com as plataformas todas. Você acha que essa literatura tradicional ela pode estar sendo esquecida? Ou não, ela está sendo redescoberta. Não, a literatura está sendo descoberta. É, a cultura criada pelo homem, não, e isso faz parte da literatura, a literatura expressa a cultura. A literatura não está em perigo. A cultura não está em perigo, mas o homem está em perigo. Enquanto ele não criar juízo em relação à natureza, em relação à ética, em relação à moralidade que se exige de todos nós, ele está em perigo. Mas acontece que a civilização se desenvolve por ciclos. Hoje, nós podemos estudar a cultura grega, mas não a civilização grega. Nós não podemos voltar ao tempo de Péricles. Passou, não se volta mais. São ruínas. Mas a cultura grega é transmitida pela língua, nos outros aspectos da cultura, né? Sempre. Então, a cultura existe. A civilização nasce, cresce e morre por ciclos. Tem ciclos. Agora, a literatura foi realmente redescoberta com esse isolamento, né? Todos nós temos, atrás de mim, eu estou na minha biblioteca desarrumada, né? Como eu sou meio desarrumado na vida. Ah, 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 Todos que operam, que atuam em lives, sempre tem uma biblioteca atrás de si. É muito comum, né? Então, há um renascimento do livro, há uma volta ao livro. Eu tenho recebido muitos vídeos sobre a importância do livro. É uma descoberta. Então, agora, a Valéria perguntou, né? Até tinha colocado no meu esquema, eu tinha colocado o leitor habitual e o leitor virtual. O leitor habitual é aquele que sempre leu, aquele que precisa do alimento do livro. Eu, por exemplo, sou um leitor habitual. O meu pai me ensinou a ler com 6 anos de idade. E minha mãe me ensinou a ter uma boa letra, né? Aos 7, 8 anos de idade. Ela queria que eu tivesse uma boa letra, e ela tomou conta disso. Mas o meu pai me ensinou a ler. E meu pai, olha, Aurora, veja isso, Aurora. O meu pai me deu para ler exatamente o Pinóquio de Carlo Collodi. Era uma edição portuguesa daquele tempo, né? Uma edição paupérrima. Não, os desenhos eram ruins e aquilo foi um conforto para mim. Foi um deslumbramento, essa descoberta de um mundo paralelo. É essa a função da literatura, mostrar um mundo paralelo, para que nós temos pontos de convergência, né? Perspectivas, exames de vários pontos de vista. A literatura faz isso, expressa a cultura. Então eu fiquei fascinado e continuei lendo, não é? Eu tinha na minha casa do interior, muito tempo, eu tinha uma ameixeira, uma árvore. Ela é uma árvore grande, né, que dava um fruto muito gostoso, que é aquela ameixa amarelinha, que faz tempo que eu não vejo, né? Mas a árvore tinha, depois do tronco central, tinha uma espécie de cama, né, de galhos. Eu subia na árvore, ficava aí naqueles galhos e acabei com a obra completa do Monteiro Lobato. Eu li Monteiro Lobato numa ameixeira, todo o Monteiro Lobato, né? E o Monteiro Lobato, ele desenvolve a imaginação.
ele mostra a literatura por todos os ângulos. Porque a grande verdade é que nós não podemos aceitar a vida numa dimensão só. E a literatura faz aumentar essas dimensões, do tempo, do espaço. Nós viajamos com a literatura. Então, o livro está em alta. O leitor habitual continua lendo e mais, e aqui aparece o leitor virtual, não é? Que, com o isolamento, acabou descobrindo a importância do livro. Eu tenho lido reportagens a respeito disso, e eu tenho até experiência pessoal, né? Um amigo meu muito querido, né, que não era habituado a ler, começou a ler e adquiriu o hábito, formou um hábito de leitura, não é? Trabalhando com esses recursos visuais, né? De comunicação, trabalhando com essa tecnologia, mas tendo tempo para ler um livro, aquilo que se chama livro físico, não é? Então, é isso que eu tenho a responder, Valéria, a sua pergunta. Ah, que bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aurora, Vilma, por favor. Aurora, me faça uma pergunta aí, velho. Eu vou fazer a pergunta. Aurora, Quanto tempo nós temos? Só para ter uma ideia. Quanto tempo nós temos? Dá para escutar? Acho que mais 15 minutos, não, 15 Valéria? minutos. Você mais 10 de pergunta, eu faço o sorteio do livro. Tá bom. Então eu vou fazer a pergunta. Eu quero saber qual vai ser o seu próximo livro, tirante a poesia. Ou qual vai ser o tema do seu próximo livro? O meu próximo livro, que já está pronto, né? Chama-se Antologia do Conto Renegado. São 10 contos. 10 contos. Por que eu uso essa palavra? Conto renegado. O que é isso? Nesse livro, eu reúno textos antigos que eu modifiquei. A minha primeira novela, que se chama O Velho e a Chuva, uma novela curta, né? É digamos, um conto longo, né? O Velho e a Chuva. Eu escrevi 4 versões dessa novela. E agora ela está em condições de ser publicada, né? Eu já publiquei antes, mas então, de qualquer maneira, eu uso a palavra renegado para mostrar essas fases de, de modificação de um texto, né? O texto número 2, de alguma maneira, se afasta, renega o número 1. O número 3 renega o número 2 e 1. O número 4 renega o número 3, 2, 1. Até chegar no ponto certo. Então, esse livro é um diálogo entre um escritor de 40 anos e um de 80, sendo ambos a mesma pessoa. Então, eu sou aquele escritor de 40 e eu sou o escritor de 80. Né? Então, eu quero publicar contos, né? Depois no final do ano, né? Porque em agosto, setembro, eu devo publicar o segundo volume da Poesia Reunida, né? Mais ou menos isso, que é muito difícil de preparar um livro, né? A Aurora sabe disso, como é difícil acompanhar a pré-impressão, fazer as revisões. Tem uma primeira revisão, tem uma segunda revisão, e ainda o livro sai com outro erro. Não adianta, né? Mesmo tendo uma versão profissional, ele tem um ou outro errinho. Coisa insignificante, mas para o escritor é um erro. Né? É Talleyrand que dizia: eu perdoo um crime, mas não perdoo um erro. É Talleyrand que dizia isso. Um crime eu perdoo, mas erro eu não perdoo. Né? Então, o meu próximo livro, né, depois da poesia, são contos. Que lindo. Então, quer dizer que alguns contos são antigos, mas há novos também, né? Se você escreveu com 80 anos, há novos que dialogam, né? Eu tenho 3 contos novos e os outros 7, 3 contos novos, atuais, e inclusive políticos, né? 3. E os outros 7 são antigos, mas muito revistos, Aurora. Revistos. São contos que eu, com os meus 86 anos, aceito. Passou pelo meu critério crítico.
E o meu critério é muito rigoroso, como você sabe. Passou. Eu fiz uma revisão em todos. Né? Por isso que eu resolvi dar o nome de Antologia do Conto Renegado, que há muito texto que foi tirado de circulação. É isso que eu estou fazendo. Que bom. Vilma, você quer fazer alguma pergunta? Vilma Martins? Tá, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que é uma pergunta assim, acho que quase todo mundo faz essa pergunta. Me desculpem. É assim, se você se coloca no lugar do leitor, quando você está escrevendo. Ah, sim. O escritor escreve para o primeiro leitor. Quem é o primeiro leitor? O primeiro leitor é ele mesmo. O escritor escreve para si mesmo. Escreve para ele ler. Só que ele tem uma ideia. Ele expande esse leitor. Ele expande. Então, esse leitor expandido, são pessoas parecidas com o escritor, com o mesmo nível de cultura, mais ou menos isso, com o mesmo gosto, com as mesmas preocupações. Então, o escritor escreve, primeiro para si mesmo, e, em segundo lugar, para uma expansão de si mesmo, pegando toda a sua família cultural. Agora, se ele conseguir agradar, provocar o interesse de pessoas de outro nível, de maior nível, né? Quando eu digo nível, não estou dizendo que o escritor é o melhor. Pode ser um nível muito bom. Se ele conseguir, muito bem, muito bom. Mas, resumindo, Vilma, o escritor escreve para ele mesmo expandido. Ele se expande. Essa que eu dei, é a ideia que eu tenho de a quem se destina a literatura. Agora, eu queria pedir um favor a vocês. Eu queria que vocês tivessem paciência comigo, porque eu queria ler outro poema. Eu tenho a impressão que desse outro poema vocês vão gostar. Porque vocês podem crer. Eu sou muito rigoroso com os meus poemas, mas desse poema aqui eu gosto. Né? Posso ler, Valéria? Pode ler. Pode. Olha, antes de ler o poema, eu queria dizer o seguinte: os meus livros de poesia têm nomes muito esquisitos. Há um livro que se chama A Lira, que quer dizer a poesia, A Lira de Roque Rocha. Um livro chamado assim, A Lira de Roque Rocha. A Lira de Malavolta Casadei, o nome de um homem. A Lira de Orso Cremonese. Olha que barbaridade! Orso Cremonese. Cantoria de Conrado Honório, que é um cancionetista. Diálogos e Sermões de Frei Eusébio do Amor Perfeito. Diálogos e Sermões de Frei Eusébio. Quem é esse Frei Eusébio? Frei Eusébio é um frade mulherengo, sem vergonha, gosta de vinho. Né? O meu tablet caiu aqui, mas olha, estão me ouvindo bem? Então, Agora voltou. Caiu aqui. Eu estava contando. Então, agora. Afra? Modo de somente áudio. Deixa eu ver, falando com agricultura. Bom, vamos ficar sem o áudio. Você está me ouvindo, né? tá. Está me ouvindo? Vídeo, Então, a gente Estamos. Porque eu não sei, a minha filha foi embora. Eu não sei como é que ativa, né? Bom, mas vamos, estão me ouvindo? Então, Estamos. deixa, eu vou ler então. Eu estava dizendo o seguinte, a minha poesia, então, eu invento pessoas para que elas escrevam por mim. Então, elas são pessoas traumatizadas. Como eu não tive trauma nenhum na vida, não são os essenciais, que são as perdas essenciais que todos têm. Então,
eu invento traumas para poder escrever. Então, eu vou ler para vocês um poema que se chama Alberto Caeiro Revisitado. Alberto Caeiro é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. É o mais simples, o mais direto, né? É a pessoa mais simples. Então, ele escreve sobre isso. Ele diz assim, Alberto Caeiro Revisitado. Não sou inteligente. Eu não sou nada inteligente. Que me importa? De noite, quando a chuva bate na vidraça, eu acordo. Tanto frio. Entendo sem esforço a chuva e a vidraça. O frio, então, me agasalha. Então, me agasalho. A cantiga de vidro e água, sempre breve, enquanto cai ao redor de meia-noite, atravessa o escuro e também me agasalha. A vida não me fere porque calço sapatos. O vento não me arrasta. Sei nadar no ar. Nisso não há nenhum ardeu. Basta mover os pés em cada passo, no sentido da terra. A terra me agasalha. Não sou inteligente. Se fosse, seria para os outros. E meu vocabulário logo se gasta. Meu vocabulário não tem paciência. O poema termina junto com a poesia. Sim, os livros da biblioteca. Pelo menos são mudos. Li alguns que me deram mais náusea do que sabedoria. Certos poetas dizem com palavras, gravemente, que hoje as palavras não servem para dizer nada. Eu me agasalho. Amigo, não me incomoda o luto das viúvas, no mercado ou nas feiras. Se eu tenho na cristaleira um licor de figo ou de uva, disfarço pela manhã o equívoco da noite. Nenhum mistério é sério. O melhor lugar da casa é a casa inteira, com o sol por visita, o silêncio, o estado pressentido da madeira, as cortinas, um resto de cinza na lareira, uma aragem de sombra pela sala, o cachimbo, a certeza do café na copa e o gato na esteira. O melhor lugar da casa. Meu olhar, quando volta da viagem de ver, retorna a meus olhos tão nítido como ao sair de casa. Os homens trouxeram um pedaço da lua, depois lançaram um gelo na lua. Precisarei disso para conservar o cerebelo? Bom proveito. Quanto a mim, gosto da lua enquanto longe, atrás da árvore, acendendo os ramos e o seu gesto. Cedo aprendi que o melhor da mulher é a mulher inteira. Bom proveito. O calor me agasalha. Não sou inteligente. Sei que escrevo mal e pela metade. Muito depressa, desmanchando com a mão o rumo da tinta. Não passo a limpo, nem leio. O ar que me deixou o peito foi embora. Naturalmente, não vou caçá-lo no campo. Para que respirar-me? Não vejo no espelho os borrões em minha passagem. É isso. Vocês ouviram? Lindo, muito bom, Mafra. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Tá escutando a noite toda aí seus É, poemas. nem fale. A gente aguarda ansiosamente os próximos livros aí de poesias. Muito Então, lindo. Você eu tem vou dar... uma. Oi, pois não. Não, eu só queria dizer que esses poemas que eu disse são todos do segundo volume, né? Do segundo volume, são os mais maduros. Eu escrevo. Aqui eu aproveitei, digamos, o interior, né, do Alberto Caeiro, que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Eu procurei entrar na pele do Alberto Caeiro, que para alguns é até o heterônimo principal de Fernando Pessoa. Embora isso seja
discutível, não se chega a um consenso a respeito disso. Mas é o trabalho que eu estou fazendo, o trabalho que eu fiz, que eu estou fazendo na pandemia, né? E eu espero continuar fazendo depois da pandemia. Eu aguardo, todos nós aguardamos com impaciência o fim dessa pandemia, o fim do isolamento, né? Mas uma pergunta que vocês poderiam ter feito, que eu acho que está na mente de todos, é o seguinte: como o mundo vai ficar depois da pandemia? Eu acho, resolvendo por mim mesmo, eu acho que eu vou ficar mais solidário, vou ficar mais perto das pessoas, e não, eu não vou abandonar essa maneira virtual de contato, porque sem sair de casa, né, nesse último mês, sem sair da minha casa, eu estive no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Paraná, sem sair de casa. Então, eu acho que isso não deve se perder, né? É um contato que tem a sua validade, né? Também pelos recursos tecnológicos. Não devemos abandonar. Eu acredito que haverá um aumento percentual, que seja mínimo, que seja até submínimo, mas um aumento da solidariedade humana. Eu acho que isso vai acontecer. Sim, com Vocês certeza. Com Concordo. certeza. Eu acho que a Valéria, pandemia trouxe novas diretrizes aí para o mundo e várias delas ficarão, né? Com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, eu gostaria, a gente já está no nosso horário. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso fazer o sorteio do livro? Vou fazer mais uma pergunta. Pois não. Qual é o horário, Mafra? Sim, obrigada, Valéria. Qual é o horário que você gosta de escrever, Mafra? eu gosto de escrever pela manhã e à tarde. À noite, eu gosto de rever. À noite, eu revejo o que eu fiz. Mas eu escrevo. Atualmente, eu não estou escrevendo porque eu tenho muita coisa para publicar. Eu já vou publicar no fim do ano a antologia do Conto Renegado. E o ano que vem, eu devo publicar um romance que a Aurora conhece, né? Que eu terminei em 2016, que é O Abismo, que é sobre imigração. Quer dizer, eu tenho muita coisa escrita para publicar. Então, atualmente, eu não tenho escrito, tenho revisto muito, né? Tenho revisto. E tenho livros de contos para acrescentar, para rever, mas eu não tenho escrito agora, porque eu estou preocupado, tenho trabalhado muito revendo, né? O que eu escrevi, né? A, a, a semana que vem, né, já deve chegar aqui o segundo volume, o boneco do segundo volume da Poesia Reunida, para eu fazer a primeira revisão, né? Então eu tenho trabalhado muito, mas eu trabalho pela manhã e pela tarde, né? E à noite, quando eu escrevo algum texto, à noite eu releio, né? Tenho trabalhado bastante. Ok, Tudo bem. obrigada. Eu A Maria respondo. Tereza tem uma pergunta. Pode falar, Olha, Maria Tereza. Oi, Mafra, boa oi, noite, tudo bem? tudo bem, querida. Mafra, eu tenho uma pergunta para você. Eu gostaria de saber, para pessoas assim que são mais leigas, né? Essa entrada na poesia, eu acho que acho que tem que ser em pequenos passos, né? Porque eu acho que às vezes a escrita muito refinada pode ser que não seja tão assim fácil para a pessoa entender, né, algumas ideias. E aí minha pergunta é, qual que você acha que deve ser o livro, ou às vezes aonde a pessoa pode entrar mais facilmente na poesia? Se tem um livro de entrada, ou mesmo seu, né? Eu acho que quando às vezes a gente lê uma poesia, a gente fica muito com medo de não entender o que o autor está falando. Pelo menos eu sou assim. Mas eu queria perguntar isso mesmo, se você tem alguma referência de primeira leitura que você acha que é significativa para você. Sim, Maria Tereza. E você tocou num ponto muito importante. Isso que você falou, em latim é ars poetica, arte poética, né?
Ars Poética. É, eu estou sem, eu não sei se vocês não estão vendo, mas no primeiro volume da minha poesia, na capa, eu coloquei umas indicações de como a poesia deve ser sentida, como ela deve ser escrita. Né? Então eu escrevi o seguinte, é só um trecho pequenininho, mas prestem bem atenção no que eu vou ler. Ó, veja, gênio é o talento com tempo. Jovens escritores, tenham tempo. A forma não é importante, basta que seja perfeita. A linguagem carrega a vida e a morte, ou o contrário, mera matéria indivisa e sem corte. Padário. Conteúdo é só escrúpulo, nada mais do que isso. O resto é um insulto dos insepultos. Isso aqui é um trecho de um poema meu, que diz que a poesia tem que ter forma e tem que ter conteúdo. Então, é Maria Tereza, né? Eu não estou vendo o nome aqui, Maria Tereza. Então, respondendo a sua pergunta, você quer escrever poema. Então, primeiro você tem que pensar no conteúdo do que você quer escrever. Como eu sou jogador de concurso literário, eu sei muitos poemas de pessoas alguns candidatos que não têm absolutamente nada a dizer. E fazem da poesia um exercício técnico formal. Né? Palavra puxa palavra, escreve alguma coisa assim. Não deve ser assim. Nós só devemos escrever quando tivermos alguma coisa a dizer. Né? Alguma coisa a dizer. E o livro de entrada, né? O livro de entrada para se compreender a poesia, eu poderia indicar qualquer livro de Paulo Bonfim. Né? O Paulo Bonfim escreve claro, escreve direto. No Paulo Bonfim, você terá lições claras de métrica, de forma, né? De pensamento. É muito bom começar pelo Paulo Bonfim. Agora, depois de Paulo Bonfim, um poeta que deve ser lido e que é muito bonito, né? Ele tem as obras completas dele são muito instigantes pela evolução evolução que se vê ao longo do seu texto. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, né? São Vinícius de Moraes, né? Um grande poeta da língua portuguesa, você pode ter certeza, Chico Buarque. Né? Procurem afastar a letra da música de Chico Buarque. A música é muito boa, muito bonita, mas procurem ler só o verso. Por exemplo, Construção. Construção do Chico. Aquilo é uma obra-prima. Então, é preciso chegar perto dos grandes poetas. Não é? É preciso chegar perto dos... Agora, bom, eu acho que eu respondi a você. Eu não vou indicar um livro meu porque não, Não, respondeu não sim. não seria correto. Mas É. para estudar poesia, por exemplo, de Maria Tereza, agora está aparecendo aqui o seu nome. Sim, sim. Tô aqui, tô A aqui. imagem não está aparecendo, mas é que eu também não sei como lidar com o aparelho. Mas veja, estude a linguagem do Paulo Bonfim, para começar. A linguagem do Paulo Bonfim, ele é muito bonito, né? Escreve poemas com métrica, com rima e com conteúdo, né? Depois passe ao Manuel Bandeira, Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, né? E fique atento ao que escreve o Chico Buarque. Uhum. Tá bom.
Eu estou anotando aqui. Obrigada, viu, Mafra? Obrigado a você, Maria Tereza. Que bom. Gente, então eu vou fazer o sorteio aqui, já fiz a relação. Vamos ver quem vai ganhar o livro do Mafra. Aurora! Ah, não sei se você já tem esse livro, Aurora, mas Tá vendo? Eu tenho sorte. Eu estava comentando que eu tenho sorte nas listas. olha! Ah, você é o número 7, ganhou o lindo Então, livro do Mafra, autografado. Que maravilha. Eu vou receber de vocês? Vocês vão mandar para o correio? É, a gente vai ver um jeito de te entregar. Depois a gente conversa particular aí com você e aí eu mando. Tá bom. Que bom. Maravilha, Mafra. Obrigada. Maravilha. Que bom, parabéns. Obrigada. Esse outro, o livro das poesias, Mafra, você quer que sorteie agora ou a gente faz numa outra oportunidade? Vamos sortear agora, só que o segundo volume vai ficar pronto em setembro. Tem problema, Valéria? Não, a gente pega o contato das pessoas que estão aqui, pode. sem problema nenhum. Vamos sortear, então. Vamos sortear. Então, vamos lá, mais uma pessoa aqui. Número 5, Josi. Ê, Olá, Josi, parabéns. parabéns. Então, aí a gente espera um pouquinho, entre setembro e outubro, a gente faz a entrega para você, tá? 2 volumes para a Josi. Ó, professor, eu tenho o meu, só não está autografado, hein? Ainda eu vou conseguir. Parabéns, gostei muito do livro. Essa percepção da pessoa, a ironia, o humor e o conflito interno, né, do personagem desse o estudo em branco e preto é muito interessante. Gostei muito também. E não parava de ler, viu, Mafra? Comecei a ler, meu marido falou, nossa, calma, né? E assim, porque você quer saber o que vai acontecer. Então, é muito interessante. Gostei muito também. Obrigado, muito obrigado. Então, só queria finalizar agradecendo muitíssimo. E tem um texto que eu li aqui do Tudorov, do filósofo, que eu acho que casa muito bem com essa live que a gente está fazendo hoje. É o seguinte: a literatura, ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos torna ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos faz compreender melhor o mundo e nos ajuda a viver. Eu acho que é muito bonito. Isso é bem o que você falou. Retrata essa live. Eu acho esse texto sintetiza tudo que nós falamos aqui, não é? Sintetiza tudo o que nós falamos ao longo dessa reunião, né? A literatura é isso. E é uma união, uma entrega, não é? É um compromisso de convivência, não é? Isso é a literatura, isso é a cultura. Eu concordo com o texto. Concordo com o texto. Legal. Olha, eu queria muito agradecer a sua gentileza, essa vivacidade toda, essa perspectiva de vida de futuro, com 86 anos, é um exemplo para a gente. Queria agradecer muito. Alguém quer fazer mais um comentário? Todas fãs aqui, está no chat, todo mundo falando parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Valéria, então eu repito o que eu disse no começo. É uma honra para mim e para a minha Academia de Letras fazer parte desse grupo, né? Numa reunião como esta. E eu vou fazer um relatório oral para a Academia amanhã, né? Avisando da qualidade desse grupo, dos seus objetivos, e falo sobre vocês, falo sobre a nossa reunião, falar sobre o grupo cultural Mulheres do Brasil. E vou falar
né, da honra que é participar de uma atividade como essa. Vou falar, Ah, que bom. tá certo? Nós que agradecemos a referência. Muito obrigada, foi uma honra. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Então, está Bom, eu vou encerrada a encerrar, reunião, então, meninas. Obrigada pela presença de todas e até a Tchau, próxima. gente. Obrigada. 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 Até a próxima.